Bom dia, irmãos. Muito bom nós estarmos aqui para aprender da palavra de Deus, né? Para olhar mais para a vontade do nosso Senhor, expressa ali de maneira inspirada na Escritura, e que seja uma bênção para a sua vida, que Deus possa tocar profundamente no seu coração por meio dessa aula de hoje. O tema que nós vamos falar hoje é sexualidade e identidade bíblica, tá bom? A sexualidade e a nossa identidade humana, expresso na palavra de Deus. Eu quero que você pense sobre algumas perguntas que eu vou te fazer, para a gente tentar entender, primeiro de tudo, o que é sexualidade e o que não é sexualidade, tá bom? O que é o seu gênero e o que não é o seu gênero, tá bom? Tá aqui, né? Então vamos lá para as perguntas. Certo. O que define um homem e o que define uma mulher? Pense um pouquinho sobre o que é ser um homem e o que é ser uma mulher. Vamos pensar numa seguinte situação. Imagina uma pessoa que ela tem uma doença ou uma pessoa que sofreu um acidente e por causa dessa doença ou desse acidente, ou até de uma opção que a pessoa tomou na vida, alguma decisão que ela teve, ela removeu todo o seu aparelho ali reprodutor. Todo o aparelho dela reprodutor foi removido. Então, imagina um homem que não tem mais os seus aparelhos reprodutores, nada do seu sistema reprodutor. Esse homem ainda é um homem? Parece que sim, todos vocês concordam que ele ainda é um homem. O mesmo vale para a mulher. Vamos supor uma mulher que ela teve câncer de seios, teve câncer no útero, teve todo tipo de coisa ali, teve que remover os seios e o útero. Ela ainda é uma mulher? Ou seja, ser mulher não está relacionado necessariamente a você ser capaz de reproduzir. Ser mulher não está relacionado a você ter desejo por homem. E ser homem não está relacionado a você ter desejo por mulher. Certo? Isso é um aspecto da sua identidade de homem e mulher. Uma outra pergunta aqui. É possível ser mais homem ou ser mais mulher, ou talvez o contrário, é possível ser menos homem ou menos mulher? Pensa na seguinte afirmação, né? Vamos supor uma pessoa que agiu de maneira muito errada com outra, né? E aí você fala assim, esse cara não foi homem, né? Ou quando você vê um homem tomando uma determinada atitude lá de banana, né? Aí você fala assim, homem que é homem não faz isso. Ou você olha para uma mulher e fala, olha, mulher não se comporta dessa maneira, você não está se comportando como uma mulher. É interessante você pensar sobre isso, que apesar de você ter uma definição já pré-estabelecida em você, de você ser homem e de você ser mulher, você pode ser mais homem e você pode ser menos homem. Você pode ser mais mulher ou menos mulher. Em que sentido que a gente diz isso? De você viver mais corretamente, mais plenamente como homem e você viver mais plenamente como mulher. Apesar do tema hoje ser sexualidade, a gente não vai fazer um estudo sobre o desenvolvimento, quando que surgiu a homossexualidade, a gente não vai falar sobre ideologia de gênero, talvez a gente toque um pouco nesses assuntos brevemente, a gente vai falar essencialmente sobre a identidade do homem e a identidade da mulher, construído na narrativa bíblica, né, demonstrado na narrativa bíblica, e como que isso impacta a nossa vida na prática, e a nossa mensagem e a nossa pregação, tá bom? Então, primeiro de tudo, você hoje vai ver o estudo da sexualidade em 3 pontos. Você vai ver o estudo da sexualidade na criação, na queda e na redenção. Como que a criação de Deus da sexualidade se manifesta em cada um desses pontos, na criação, na queda e na redenção, tá bom? Vamos começar aqui a ver um pouco da criação. A gente vai fazer daquela maneira, tá bom? Eu vou pedir para vocês abrirem o texto bíblico, alguém no lado esquerdo aqui, alguém no lado direito, e vocês vão lendo também para participar da aula. Eu acho que talvez tenha alguém aí com microfone, não? Se não tiver, eu levo o meu aqui, tá? Então, vamos observar a sexualidade na criação, a glória de Deus na sexualidade humana.
E essa é a raiz da nossa identidade, né? A glória de Deus. A base do nosso estudo hoje é este versículo, Gênesis 1, 27. Eu vou pedir para alguém aqui do meu lado esquerdo abrir em Gênesis 1, 27 para fazer essa leitura para a gente, tá? Em voz alta. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, esse texto ele é muito especial. Ele vai dizer que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso aqui já responde a nossa pergunta. Qual é a identidade do ser humano? A identidade do ser humano é ser imagem e semelhança de Deus, certo? Então, você não vai ver mais nada na criação que é imagem e semelhança de Deus. Os animais não são imagem e semelhança de Deus. Os animais não expressam como um espelho os atributos de Deus. Você sim. Você tem em você, isso faz parte da sua composição, os atributos comunicáveis de Deus. Além disso, você tem potencialidades, você tem capacidades que expressam o ser de Deus. A maneira como a sua inteligência é plena, a maneira como você reflete a vida, a maneira como você é consciente de si, a maneira como você é responsável pelos seus atos. Nada que um animal faça, ele pode assumir a responsabilidade daquilo. Você pode dar uma bronca num cachorro para fins práticos, mas o cachorro ele não lida com a questão de culpa e responsabilidade. Ele não sabe o que é isso. Um cachorro ele não é puro. Por que ele não é puro? Porque pureza é um atributo de Deus, expresso na identidade humana. O que o cachorro faz ou deixa de fazer não deixa ele mais puro ou mais corrupto, não. Mas o ser humano é assim, tá? Então, nós somos imagem e semelhança de Deus. Agora, essa imagem e semelhança de Deus se expressa na criação, segundo o texto bíblico, de duas maneiras no ser humano. O ser humano não é imagem e semelhança de Deus de uma única maneira, e sim de duas. É o ser feminino e o ser masculino. O ser feminino expressa a beleza e a glória e a santidade de Deus de uma maneira muito especial. E o ser masculino expressa a beleza, a grandeza, a santidade de Deus de uma maneira muito especial. Então você pode responder a pergunta, o que é ser homem? Se alguém um dia perguntar para você, o que é ser homem? Você vai responder, ser homem é refletir a imagem e semelhança de Deus no ser masculino. E o que é ser mulher? Ser mulher é refletir a imagem e semelhança de Deus no ser feminino, porque quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou. Tá? Isso está lá em Gênesis 1. A partir, então, de Gênesis 2, ele vai contar toda essa narrativa em Gênesis 1, mas em Gênesis 2 ele vai voltar de novo para falar só sobre a criação do homem, as responsabilidades do homem e da mulher ali, tudo o que acontece com relação à criação do homem, antes da queda, né? E aí a gente tem muitos princípios que dizem respeito à sua vida, a maneira como Deus chama você, né? Como o Espírito Santo de Deus chama você para viver a masculinidade e como ele chama você para viver a feminilidade, tá? Então eu vou pedir para esse lado aqui abrir em Gênesis 2:7, tá bom? E a gente vai começar a falar sobre a origem do homem masculino mesmo. Olha que características interessantes que a palavra de Deus apresenta aqui sobre a criação do homem. Primeira coisa que chama a nossa atenção, ele foi criado primeiro. Deus criou o homem e até ele criar a mulher, uma série de coisas aconteceram. E essas coisas que acontecem mostram para a gente a natureza do ser masculino. A natureza do ser imagem e semelhança de Deus masculino. Então o homem, ele é criado primeiro, antes da mulher. E isso é importante. Paulo vai dizer, lá, depois a gente vai ver esse texto, mas Paulo vai dizer no Novo Testamento que isso é importante, o fato do homem ter sido criado primeiro e da mulher ter sido criada depois. Vamos ver o que diz agora sobre a maneira como o homem foi criado em Gênesis 2:7. Quem pode ler para a gente aqui? Desse lado aqui direito. Voluntários? Aqui. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas e o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente.
Então, gente, uma característica do nosso Senhor é que ele nos ensina por meio de figuras. Quando Jesus chega contando parábolas, é muito próprio que Jesus fale parábolas, porque isso tem muito a ver com a maneira como Deus ensina muitas coisas. Deus não vai chegar o tempo todo na Bíblia e falando assim, olha, existem tais atributos de Deus. O primeiro atributo de Deus é a santidade, anota aí. O segundo atributo de Deus é a infinitude, anota. Isso é mais da nossa característica, né? Da nossa característica moderna. E Deus faz isso na Bíblia às vezes, por exemplo, por meio de Paulo, né? Mas você percebe muito Deus ensinando por meio de figuras. E a maneira como Deus cria o homem é importante. Deus não falou assim, vou criar o homem, eu vou criar ele do pó da terra, porque eu não sei fazer de outro jeito, né? Como eu só sei fazer homem do pó da terra, ainda não aprendi, né, a fazer homem de outro jeito, eu vou fazer... Não, ele faz propositalmente. Ele poderia ter dito, haja homem, e aí ia surgir um homem. Ele poderia ter feito o homem da água. Ele poderia ter feito o homem da casca da árvore. Mas ele faz o homem da terra. E o fato de Deus fazer o homem da terra é muito significativo, porque a alma do homem masculino é muito ligado à criação. O homem, ele é chamado para dominar a criação. E ele é chamado para se dedicar ao trabalho. A mulher também é chamada para se dedicar ao trabalho, mas o homem com uma ênfase muito maior. O homem é do trabalho. E por isso que um homem preguiçoso é uma coisa tão triste. Mulher preguiçosa é triste. E, na verdade, é muito difícil você ver uma mulher preguiçosa, né? Mas, assim, um homem preguiçoso é de chorar, assim, sabe? Um homem que... Agora, não pensando tanto a questão de corrupção, mas pensando a questão de consequência do pecado. Um homem que não está mais conseguindo trabalhar é uma situação triste também. E esse homem, muitas vezes, ele passa por um desafio espiritual, um aprendizado, para ele aceitar essa nova realidade da vida dele, né? O homem e a mulher são chamados para o trabalho, os dois. Mas o homem, a alma dele está enraizada no negócio. É muito mais perigoso para o homem virar um workaholic, né? Virar uma pessoa viciada em trabalho, do que a mulher. Porque é um pecado que fere mais assim, no homem, né? Então, percebe que o homem é formado da terra. A tua alma ainda está enraizada na terra, entendeu? Vamos ler agora, a gente leu, né, Gênesis 2:7. Vamos ler Gênesis 2:15, do lado esquerdo aqui agora, alguém, por favor. Já encontraram ali? Não, você só estava mostrando o micro. Entendi, tá bom. Então ainda precisamos, aqui o Júlio. Júlio da Batera. Por favor. Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. Isso. Então, Deus chamou o homem para dominar a terra. O que significa isso, né? A gente tem uma impressão muito equivocada do que significa a palavra dominar por causa dos nossos dias. Nos nossos dias, dominar significa explorar, significa você se aproveitar, você fazer alguém escravo para beneficiar os seus desejos egoístas. Essa é a impressão que a gente tem da palavra dominar. Mas quando a palavra dominar foi escrita ali na Bíblia, tinha um outro conceito. Dominar, quando é escrito aí na Bíblia, tem o conceito de duas palavras. Um é o conceito de responsabilidade. A partir de agora, você é responsável por tudo que acontece com isso aqui. Então, homem, a partir de agora, tudo que acontece na criação é sua responsabilidade, você resolve, você dá um jeito. E o segundo é que aquilo é alvo do seu trabalho. Então você vai trabalhar a terra e você vai ser responsável por ela, isso é dominar. Então o homem é chamado para dominar a terra, né? A mulher também é chamada para dominar a terra, mas até o momento a mulher ainda não tinha nascido. Essa ênfase é dada ao homem, né? E importante também, agora eu vou pedir para alguém ler desse lado aqui, Gênesis 2, 16 e 17, que vai falar sobre a lei e a aliança. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás.
A partir de agora, Deus dá uma lei para o homem, e por meio dessa lei, ele estabelece com o homem uma aliança. Nós sabemos que isso é uma aliança de maneira mais evidente por causa de um texto lá em Oséias, que vai dizer que um determinado povo quebrou a aliança, assim como Adão. Adão quebrou a aliança dele com Deus, o pacto que ele tinha com Deus, que a gente chama, né, ali de pacto de obras. Mas olha que interessante, gente, Adão, ele foi o primeiro homem chamado para ser um mestre, para ser um professor. Quem deu a lei para o homem foi Deus, mas quem deu a lei para a mulher foi o homem. O homem teve essa tarefa de ensinar os outros depois dele. Ele recebe a lei quando a mulher não existe ainda. Repara que, olha que interessante, Deus podia ter feito o que ele quisesse ali. Ele podia ter criado o homem, depois de criar o homem, ele podia ter criado a mulher, esperado os dois ali juntos, senta aqui os dois agora, eu vou dar para vocês a minha aliança e a minha lei. Mas ele não faz isso. Ele dá primeiro para o homem. E parte da natureza, da essência do homem é ensinar essa lei. Então, primeiro aspecto que a gente vê ali, ensino. Segundo aspecto que a gente vê ali, representatividade. Ensino no aspecto de liderança, tá? Então, segundo é representatividade. A aliança que Deus tem com toda a humanidade, e aqui a gente pode dizer, a aliança que Deus tem com Adão e com Eva é igual. Os dois recebem a aliança no mesmo nível, mas quem representa essa aliança não é Eva, é Adão. Adão é chamado para representar essa aliança. Ele tem um papel sacerdotal. O que é o sacerdote? Ele representa o homem perante Deus. Então, está na alma do homem essas coisas, né? O domínio da terra, a liderança e esse sacerdócio. A mulher é sacerdote também. A mulher também é sacerdote, né? A mulher também é líder. Homens também dependem da liderança da mulher. A gente vive o tempo todo numa relação de interdependência, mas o homem tem uma primazia nessas três funções. Tá ok? Agora vamos ver a origem da mulher, tá? A mulher ela é formada depois, como vocês sabem, né? A mulher ela é formada da carne. Olha que interessante, gente. Por que Deus não fez a mulher do pó da terra? Ele não fez o homem do pó da terra? Por que ele não fez a mulher do pó da terra? Porque quando ele está criando a mulher, ele está instituindo a família. Então, o aspecto familiar, ele está na alma do homem? Tá. Mas a primazia é da mulher. Quem abraça a família com muito mais com muito mais propriedade é a mulher. Antes da mulher existir, família é impossível. Família só é possível agora que a mulher existe. Agora, olha que coisa interessante. O tempo todo, quando Deus vai falar da criação da mulher, em Gênesis 2, ele fala, eu vou fazer uma auxiliadora. Depois ele repete de novo, eu vou fazer uma auxiliadora. Eu vou fazer alguém que corresponda. Depois ele repete de novo, eu vou fazer alguém que corresponda. A gente tem ali a impressão de que Adão ele está dependendo de um complemento. Não só como marido, mas como ser humano. Existe uma coisa no homem que falta, e isso é proposital. Deus criou o homem com uma coisa que falta, não só como marido. A mulher não é complementação do marido, a mulher é complementação do homem. Não é o marido que está incompleto sem a presença da esposa, é a humanidade que está incompleta sem a presença da mulher. Vocês entendem isso? Então, quando ele fala dessa auxiliadora, ele fala desse papel de complementar. E ele também coloca essa auxiliadora num papel que é próprio dela, que é de ser liderada. A mulher ela é capacitada com certos atributos e certa personalidade própria de alguém que vai ser liderada. Mesmo quando a mulher lidera, é importante que ela tenha junto dela uma liderança masculina. O homem, por outro lado, ele é alguém que tem uma primazia na liderança mais abrangente. Então, a mulher ela é essa auxiliadora. E vocês se lembram aquilo que eu falei? Todos os atributos do homem, a mulher recebe junto. Quando a mulher é tirada da carne do homem, Deus fala assim, olha, tudo que o homem é, a mulher é também, mas debaixo da liderança do homem. Essa liderança sacerdotal. De maneira que todo o potencial da mulher aflora de maneira muito mais bela, mais perfeita e intensa, quando ela tem um homem liderando ela.
Lembra, não é dominando ela no sentido moderno, mas é liderando no sentido bíblico. Esse homem, ele vai ensinar, esse homem, ele vai conduzir, ele vai dar a visão, ele vai dar o norte, e essa mulher vai aflorar em todo o seu potencial ali. Essa é a nossa identidade. A Bíblia está descrevendo, na maneira como nós somos criados, que existe uma raiz profunda na maneira como nós expressamos a beleza e a glória de Deus. Olha isso, gente. Pensa no ser de Deus. Deus Pai, a gente percebe a relação dele com o Filho nesse Deus que ordena, que manda, que direciona. O Deus Filho fala, a minha vontade é fazer a vontade do Pai. Quem que é o grande, digamos assim, líder de Jesus? É o Pai. O tempo todo ele reflete a glória do Pai. Ele ensina aquilo que ele aprendeu do Pai. É engraçado isso, né? Mas Cristo tem um eterno aprendizado que nós não entendemos, ele não acontece de maneira humana, mas Cristo fala, aquilo que eu aprendi do meu Pai, eu revelo a vocês. Então, no ser de Deus, existe um aluno. Isso é muito profundo, gente. Existe um eterno aluno no ser de Deus. No ser de Deus, existe um eterno professor. O homem reflete esse aspecto de liderança. E a mulher reflete esse aspecto de um líder que é liderado. Olha que aspecto interessante também. O homem, a mulher, ela faz algo que expressa de maneira muito bela o ser de Deus. Deus gera a vida, certo? Deus não simplesmente ordena que a vida aconteça, ele gera a vida. Davi disse o seguinte, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto eu fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Deus nos formou no ventre da nossa mãe. Deus gera a vida. Ele não simplesmente diz assim, haja vida, ele a fabrica, ele a produz. E quem foi chamado para expressar essa beleza do ser de Deus não foi o homem. O homem não carrega o bebê 9 meses na barriga. Entende? E olha que coisa interessante. O bebê não sai assim, né? Já foi, nasceu, pronto. Ela gera. O bebê é carregado na barriga da mãe. E esse ato de ser mãe de um ser que é imagem e semelhança de Deus, não de um ser qualquer, de um animal ou de uma planta, mas de um ser que vai ser imagem e semelhança de Deus, isso reflete um atributo de Deus profundo, entende? Então, todos esses aspectos de geração de família, de cuidado da família, de amparo, de proteção, são aspectos da beleza de Deus, que são expressados pelo homem também, mas de maneira muito mais enfática na mulher. Então, coisas que a gente vê no homem: liderança, trabalho, provisão, força. Coisas que a gente vê na mulher: gestação, cuidado, auxílio, delicadeza. Então, vocês percebem, gente, que crise de sexualidade é muito mais do que você ser uma lésbica ou do que você ser um homossexual. É muito mais do que você ter dificuldade de gostar do gênero oposto ou de você se identificar com o gênero oposto. Um menino que acorda se sentindo menina não é a única coisa que expressa problema sexual. A gente tem uma sociedade inteira com crise na sexualidade, porque eles perderam a identidade masculina e perderam a identidade feminina. Por exemplo, quando a gente vê uma menina que fala assim, nunca que eu quero ser uma mãe, porque filho é um estorvo na minha vida. Ou uma mulher que fala assim, eu não quero ser mãe para pôr filho num mundo como esse. Isso, gente, é de chorar. Isso é uma deturpação muito intensa do ser masculino e do ser feminino. Quando a gente vê, por exemplo, a oportunidade de assumir um papel de liderança, e o cara olha, ele vê que dá para fazer, ele pode fazer, ele vai ser sacrifício? Vai ser, mas ele consegue. Aí, não, eu vou ficar em casa vendo meu futebol lá, bebendo minha cerveja. Isso é um problema de sexualidade. O cara não está assumindo o papel dele. Ou coisas acontecendo ali, né, ao redor. Então, essa é a crise da sexualidade. Ou até, vamos pensar num aspecto um pouco mais superficial, mas que também é verdadeiro. Uma mulher bruta, ou um homem muito delicado. Um homem muito leve, muito... Engraçado que Paulo fala, né, dos pecados, dos comportamentos que expressam atitudes pecaminosas,
E ele fala dos homossexuais, mas ele fala também dos efeminados. Homem muito leve, muito leve. Complicado. Tá? Agora a gente vai ver como que a beleza de Deus se expressa na queda. Deixa eu falar um pouquinho rapidamente para vocês sobre a queda, uma coisa que é importante. Às vezes a gente confunde queda com pecado, tá bom? Queda é uma coisa, pecado é outra, tá? Pecado vem primeiro, queda vem depois. O que é um e o que é outro? Pecado é quando o homem desobedeceu a Deus, desagradou a Deus, comeu do fruto proibido, Eva deu lá para o seu esposo, eles pecaram. Isso é o pecado, tá bom? Queda é um ato que vem de Deus. A queda vem de Deus. Deus derruba o homem do seu estado de graça. Isso é queda. O homem não caiu sozinho, entendeu? Às vezes a gente tem, eu falei isso já no Catecúmenos, né? Às vezes a gente tem essa impressão que Deus chegou para o homem e falou assim: ô rapaz, olha o que você fez. Ih, Adão, ó. Agora, como consequência natural do que você fez, você vai sofrer. Não é isso que acontece. Deus fala assim: você fez uma coisa errada, por causa disso, eu vou derrubar você do seu estado de graça. Tá? Então você vai ver lá na descrição de Gênesis 3 que, por exemplo, a mulher, né? Deus fala assim: por causa do que você fez, eu multiplicarei sobremodo as dores do parto. Quem multiplicador do parto é o pecado? É quem? É Deus. É Deus quem amaldiçoa a terra por causa de Adão. É Deus quem faz do trabalho penoso e cansativo. O trabalho é uma bênção, né? Mas Deus atribui uma maldição. Mas, ao mesmo tempo, isso é bênção e graça de Deus. Sabe por quê? Era para eles terem morrido e ido para o inferno ali. Iam ter 2 pessoas no inferno, perambulando pelo inferno, Adão e Eva, né? Mas ele não faz isso, ele coloca eles numa condição onde eles vão sofrer uma maldição, eles vão sofrer a consequência do pecado, mas não toda. Deus coloca a mão e impede que toda a maldição do pecado caia sobre eles. Eles vão sofrer uma parte daquele peso, daquela maldição. Enquanto eles ainda têm vida, eles têm a promessa de salvação. Então, o que é queda? Queda é a maldição, mais a graça comum de Deus, né, refreando ali o mal, e também a graça especial de Deus, dando a promessa de um Salvador, que a gente vê ali em Gênesis 3. O que é importante aqui a gente ver é que Deus toca no homem e na mulher na sua essência. Vamos abrir lá em Gênesis 3:1. Quem leu por último aqui? Qual lado que leu? Foi vocês aqui? Então alguém abre aqui para a gente em Gênesis 3:1, por favor. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Olha que interessante, gente. O diabo é sagaz. Deus está te dizendo alguma coisa aqui. O diabo é inteligente. Ele é esperto. Ele sabe o que ele está fazendo. Muito mais do que a gente. E Satanás, ele vai direto ao ponto. Ele tem alguém que foi chamado para ser líder e alguém que foi chamado para ser liderado. Ele tem alguém que depende de uma liderança masculina presente ali e tal, né? Então ele vai na mulher. Satanás se dirige à mulher porque ele sabia que a mulher é o lado mais frágil. A palavra de Deus fala isso, que o homem ele tem que ter consciência, ao se relacionar com a mulher, que ela é o lado mais frágil. Diferente do que prega a sociedade hoje em dia, né? Tem até a música que fala: quem disse que a mulher é o sexo frágil? Deus. Deus disse, então ela é. E ele vai direto nela. E ele começa a fazer perguntas para ela. O texto bíblico, gente, em português não dá para entender isso, mas no hebraico dá a entender, pela maneira como as palavras são colocadas, que Adão não estava longe, Adão estava por ali, perto, vendo tudo aquilo acontecer. E deixou rolar. Deixou rolar, tá? E aí aconteceu o pecado. Vamos ler Gênesis 3:6, por favor, esse lado aqui. Alguém? Deixa eu andar mais para o meio aqui, para vocês terem oportunidade também, né? Alguém aqui, gente? O microfone. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou: como seria bom ter entendimento.
Aí apanhou uma fruta e comeu. E deu ao seu marido, e ele também comeu. Isso. Então ali a gente vê dois erros graves acontecendo no meio do ato da queda. Primeiro, a mulher, ela age num papel de usurpação. Existe uma coisa aí, um todo acontecendo que é liderado. Não foi simplesmente duas decisões individuais. A mulher liderou a decisão da família. A mulher conversou com a serpente ali, né? Adão, espera que o diálogo aqui, eu tô conversando aqui. Conversou com a serpente, pegou o fruto, ela tomou uma decisão para a família dela. Come esse fruto aqui, Adão, é bom, eu comi, eu acho que vai ser bom para a gente, eu acho que vai realmente dar conhecimento, vai dar entendimento, eu acho que a serpente está certa. Quem está liderando a coisa é a mulher. E o homem, ele também errou. O homem ele devia assumir esse papel de liderança. Ele falou, não, eu acho que você está certo, meu bem. É isso mesmo, né? Você tem razão, a gente tem que... né? A mulher fala, o homem balança a cabeça assim, né? Então, tudo errado, não é assim, tá? Não é. Isso é uma coisa muito séria, gente. Então, se na nossa vida está acontecendo assim, seja na sociedade, seja na igreja, seja na família, está errado. Quem que tem que ser o líder? O homem. É uma liderança abusiva? Não, isso também é pecado. É uma liderança em amor. Quem que tem que aceitar a liderança masculina? A mulher. Isso já não aconteceu ali. Isso é uma corrupção do papel sexual do homem e da mulher. Na queda, no pecado ali, né? No relato da queda, melhor dizendo. Agora, olha como que Deus faz. Deus não é a serpente. Deus quer o bem do homem. Deus ama o homem, mesmo ele tendo traído ele, quebrado a aliança. Vamos ler agora desse lado aqui, alguém, por favor, o que está escrito em Gênesis 3, 17. Aí a gente vai ler um versículo de cada vez, tá bom? Gênesis 3, 17. Alguém, por favor, levanta a mão aqui, desse lado. Pode. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Olha que legal. Quem que Satanás chama? Com quem que Satanás conversa? Com a mulher. Quem que Satanás chama para a liderança da família? A mulher. E Deus? Deus, ele não vai... Mulher, onde você está? Ele não fala isso. Aí ele não está falando do homem ser humano, humanidade, ele está falando do homem masculino. Ele está falando, Adão, onde você está? Onde está o representante da família? Onde está o sacerdote do lar? E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Tá certo. Ele é esse versículo mesmo, mas ele leu certo. Na minha cabeça era esse aí mesmo que era para ler. Porque ele fala assim, Adão, onde você está? Né? Então, deu tudo certo no final. Ele chama Adão. Ele chama Adão. Depois que ele chama Adão, ele vai dar os castigos, que é justamente esse versículo que a irmã leu. Né? Olha como que Deus castiga Adão. Olha que interessante. Gente, se a mulher trabalhar bastante, ela sua? Ela cansa? Ou a mulher não cansa? Cansa? Nossa, gente, já que não cansava, né? Mas o castigo não foi dado para Adão? Então, gente, olha que interessante. O castigo é para a humanidade. Mas quem que recebe o castigo? Adão, porque ele é o cara do trabalho. Vocês entendem? Quando, por causa da necessidade, é preciso que homem e mulher trabalhem para promover o sustento do lar, ou por N motivos, os dois cansam. Mas quem é o cara falando... Cadê o cara do trabalho aqui? O pessoal da comissão do trabalho. Adão, eu. Pois agora vai receber castigo. É Adão que recebe. Quando Deus quer afetar toda a natureza, a terra, lembra que da onde Adão é feito? Adão vem da terra, do barro. Cadê o pessoal da comissão da terra aqui? Adão, presente. Então, maldita é a terra por tua causa. Tá bom, pode ir, Adão. É assim, entendeu? Agora vamos ver a mulher, né? Vamos ver Gênesis 3:16. Quem lê desse lado aqui, por favor? Levanta a mão bem alto. Opa, aqui. Pode vir.
disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Isso. Aí a gente tem duas coisas, vamos falar da primeira. Assim como o homem recebe, porque ele é o representante ali da parte do trabalho, né? A questão dos filhos, a geração e o cuidado dos filhos, quem é representante? Não é o homem. Cadê a comissão da família aqui? Vem a mulher, presente. Então vem cá. Você que é responsável ali pela questão da família, do amparo, do cuidado, da geração, sim. Pois é, castigo para você também. Agora, olha que interessante. Essa questão de ter dor ao gerar filhos tem um impacto para o homem também. Quem aqui já tem filho crescido e criado? Levanta a mão. Crescido e criado. Homem e mulher. É fácil? Foi moleza, né, gente? Tirei de letra com a mão nas costas, um pé só. Eu balançava o berço aqui, né? Não. É um serzinho pecador miserável. Com 0 anos de idade, ele já acha que o mundo é dele. E você é escravo dele, entendeu? Ele não quer saber. Então, e vai crescendo, parece que fica pior, né? Depois entra na adolescência, aí ele fala, não, é isso mesmo, eu sou o rei do mundo, né? E tal. Então, assim, é dor, dói, e às vezes o teu filho te ofende, sabe? Teu filho te ofende na tua cara. Você fala, caramba, eu pus no mundo, eu alimentei, eu criei. E aí você fala, às vezes até você percebe certos pais que no momento assim, eu sou um pecador, né? E assim, eu lembro de cenas que eu já pedi perdão pro meu pai, às vezes é até besteira, mas tem cena, quando eu lembro, eu me envergonho tanto, cara, de ter respondido minha mãe, eu falo, meu Deus, que vergonha, que vergonha. Então, gerar filhos, criar filho, dói por causa do pecado. Mas quem recebe essa maldição é a mulher. Então, tudo isso, gente, eu estou falando para quê? Porque isso está na palavra de Deus, mostrando para a gente a ênfase do nosso ser mulher e do nosso ser homem. Só que agora ele está mostrando que esse ser mulher e ser homem está prejudicado pelo pecado, de duas maneiras. O homem agora é um homem corrompido. Tão corrompido que tem homem que quer ser mulher. E o ser mulher também é um ser corrompido. Tão corrompido que tem mulher que quer ser homem. De muitas maneiras, né? E não só isso, não só pela questão da corrupção, mas agora ser homem e ser mulher está difícil. Eu sei que está difícil. Sabe por que eu sei que está difícil? Que a palavra de Deus fala para mim que está difícil. Eu sei pela minha experiência pessoal, mas mesmo sem conhecer profundamente vocês todos aqui, pela revelação da palavra de Deus, eu sei que está difícil. E você pode saber que esse monte de homem e mulher aí fora está difícil também. Se para você com Jesus está difícil, para eles está impossível ser homem e ser mulher. Dói, é difícil. E fala, caramba, tem até homem que fala, não, deixa quieto, agora eu quero ser mulher. E mulher é o contrário, né? Eu não quero mais saber de homem, não quero depender de homem, não. Homem liderando minha vida, homem não presta, né? E não presta mesmo, muito homem não presta, né? A coisa está difícil. Talvez... tá. Então, aquilo que eu falei, ambos são afetados em suas respectivas essências. Somos afetados também pelo pecado, na imagem de Deus em nós. Isso se reflete. Então, vocês estão vendo, gente? Muitas vezes a gente está batendo martelo no homossexualismo, mas a questão é mais do que isso. Pensa, você que tem filho, você está preocupado na educação do teu filho, é mais do que... Você tem que ter mais do que medo de que teu filho vire gay. Tem que ter medo de que teu filho vire um banana. Entendeu? Começar a se preocupar com aqueles aspectos do teu filho que expressam a beleza e a santidade de Deus. Bota um martelo na mão do menino, sabe? Dá uma tarefinha para ele fazer em casa, a pessoa se sentir responsável. Bota a menina para fazer alguma coisa dentro de casa, para ela se sentir assim parte do lar, né? Fala, filha, você vai servir a gente hoje. Fala, nossa, eu estou servindo a família, né? Essas coisas vão aflorar no coração do menino e da menina. É mais do que ser gay ou não ser gay. Entende? A gente repara, isso eu falei para vocês já, mas lá em Romanos 1, do 22 ao 27, a gente não vai ler aqui, ele vai falar que o homem se entregou tanto à idolatria, mas tanto, que como castigo, Deus entregou o homem à própria idolatria. Então, sabe quando uma pessoa fala assim, eu vou atravessar a rua sem olhar para os dois lados? Você fala, vai lá,
Pior castigo que você pode dar à pessoa, pode ir. Tira o semáforo ali, deixa o menino. Vai lá. Então, assim, Deus entregou a pessoa como castigo a essa idolatria. Aí ele vai falar, a ponto de os homens e as mulheres deixarem a sua afeição natural. A gente percebe, gente, na nossa vida mesmo e na palavra de Deus, que o ato sexual, ele é o resultado de uma conta muito grande. Muito grande. Então, por exemplo, repara no desenvolvimento humano. Você não já nasce um ser reprodutor. Você não já nasce um ser plenamente amadurecido nas suas afeições sexuais. Você vai desenvolvendo isso, né? Então, o que Deus está ensinando? Olha, sexo, ato sexual, é o resultado de um longo desenvolvimento de identidade, que, no caso, começa na infância e vai passando pela adolescência. Entende como Deus está mostrando isso com o nosso próprio desenvolvimento de vida, biológico mesmo? Repara, na família mesmo, o ato sexual, ele não sai assim como uma coisa mecânica. Ele é fruto de uma série de coisas, de um bem-estar da família, de uma saúde emocional, de uma saúde espiritual. Um ato sexual pleno, ele precisa de todo um ambiente para acontecer. Um ato sexual saudável, né? E olha que interessante, Deus ele chama o homem não é simplesmente para se afeiçoar de uma mulher. Hoje em dia é isso, né? Com a pornografia, com a objetivação da mulher, ou a mulher é um objeto, né? É isso. Mas originalmente não é isso. A paixão do homem não é por qualquer mulher com um corpo bonito, é por essa mulher. Deus criou o homem para se apaixonar por essa mulher. E Deus criou a mulher para se apaixonar por esse cara, que reflete a imagem de Deus no ser masculino. E essa mulher que reflete... Então, quando você vê um heterossexual bem resolvido na heterossexualidade dele, mas que faz da mulher um objeto, gente, a sexualidade desse cara está completamente deturpada. Ele não foi criado para se apaixonar por qualquer mulher. Se ele olha para a atitude de uma mulher altamente reprovável, isso não cria nele um certo asco, sabe? Um certo, tipo assim, essa não. Tem algo errado com ele. Ele pode ter um grande apetite sexual, mas ele gosta desse tipo de mulher, não está bom. A sexualidade dele não está plena e desenvolvida. E vice-versa. Agora, finalmente, né, chega de sofrimento e dor. Vamos ver a sexualidade vista na redenção. Quando Cristo entra na nossa vida, tudo muda. Essa sexualidade que está deturpada e caída, ela começa a ser restaurada e você recebe uma promessa. Deus, ele prometeu para a gente que em Jesus Cristo todas as coisas ficarão bem. Você confia em Jesus? Você crê no Senhor Jesus de todo o seu coração? Deus já confirmou no seu coração a salvação dele? Então você pode ter plena certeza, ele prometeu, toda a sua identidade sexual vai ser restaurada, desde já e plenamente na eternidade. Glória a Deus, irmãos. Vocês têm uma palavra de esperança para os homens e mulheres que sofrem no mundo. Sofrem ou endurecendo o seu coração, ou simplesmente não conseguindo ser aquilo que eles mesmos querem ser. Você pode olhar, em Jesus, há esperança. Você pode olhar no olho dessa pessoa e falar, eu prometo para você que o homem que você precisa ser, você vai ser em Jesus Cristo. Eu prometo para você, porque Deus prometeu. Eu prometo para você que você vai ser uma mulher plena, mais plena do que homem nenhum é capaz de fazer você se sentir em Jesus Cristo. Eu prometo para você. Isso é parte da mensagem da redenção. Olha que interessante. Conforme Deus cria um povo na terra, nesse estado de queda, mas um povo com esperança na salvação, ele chama o homem para ter uma forte identidade com o cabeça, Jesus. Olha como que Deus restaura a identidade do homem. Quem são os grandes sacerdotes da igreja? São os homens. Do que é composto o conselho da nossa igreja? De homens apenas. Apenas. Quem são aqueles pastores eleitos para serem os líderes da igreja, aquelas pessoas que vão pastorear o rebanho do Senhor? É o homem. Quem são os diáconos responsáveis por liderar o aspecto do cuidado social da igreja e o cuidado social dos de fora? São homens. E nesse processo Deus reeduca o povo dele e Deus restaura essa dignidade masculina que foi perdida na queda, porque Deus nos ama. Porque Deus ele tem poder para fazer isso.
Olha que interessante. Jesus Cristo é um homem. A promessa do Messias, o grande líder do povo, é um homem, é um ser humano masculino. Jesus, gente, era um homem mesmo, um homem pleno, da cabeça aos pés, ele era um homem. Em toda a sua identidade, ele era um homem. Isso é uma grande honra, é uma grande glória. Lá em Efésios, Paulo fala de um grande mistério, que o casamento é uma ilustração do maior evento da história. O maior evento da história, mais esperado da história, é a união de Cristo com a igreja. Cristo que é o cabeça, assim como o homem é o cabeça da mulher. E a mulher, ela reflete essa glória de Deus simbolizando o corpo. Então a mulher, ela é o corpo, ela é a igreja, ela é a família de Deus, percebe? Como que esse aspecto de ser cabeça está no homem e de ser família de Cristo está na mulher. Ele chama essas pessoas para serem líderes do povo de Deus, representantes da aliança e sacerdotes. E tudo isso aí está em Gênesis 3,15. Quem pode ler para a gente Gênesis 3,15, por favor? Eu não lembro mais que lado, tá? É aqui agora, né? Quem aqui? Ali é a Mani. Esse texto, ele é a base para tudo que a gente vai falar agora, tá? Então a gente vai ser só essa leitura para isso aí tudo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha que interessante, gente. Esse versículo, ele tem inteira a promessa de restauração de masculinidade e feminilidade. E eu vou mostrar para vocês como. Quando Deus conversa com a serpente, ele fala assim, olha, você agora é maldita, você vai rastejar aí, comer o pó, né? Só para explicar, gente. Deus está falando com o diabo, tá? Ele não está falando com a cobra, ele está falando com o diabo. Então, não quer dizer que o diabo era um dragão oriental, assim, né? Com perninhas. E aí agora você vai rastejar aí. Pop, virou uma cobra agora. Ele está falando ilustrativamente, né? Ilustradamente, com o diabo. Ó, diabo, agora você vai ser um ser desgraçado aí na terra, vai rastejar e comer pó. Essa aqui é a ilustração. E ele fala que o diabo ele vai ter uma descendência. Vocês lembram do pastor Juliano? Existem 2 tipos de pessoa no mundo, né? Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Só tem 2 tipos de pessoa no mundo. E quando ele fala dos filhos do diabo, ele chama eles de filhos da serpente. Mas quando ele fala dos filhos de Deus, ele chama eles de filhos da mulher. Filhos da mulher. Ele chama toda a linhagem da família de Deus de filhos da mulher. Ele restaura na mulher essa identidade com uma família, essa identidade com um povo, essa identidade matriarcal da mulher. E olha que interessante, no homem, ele fala dessa identidade porque esse descendente libertador é um libertador masculino. Percebe como toda a identidade de povo de Deus, né, cabeça e corpo, está tudo aí em Gênesis 3,15. Na mulher, ele chama a mulher de amiga de Deus. Você percebe isso aí em Gênesis 3,15? A mulher é amiga de Deus. Porque ele fala, eu vou colocar uma inimizade entre a mulher e a serpente. A mulher que é filha de Deus, ela odeia o diabo. Ela odeia a coisa que o diabo faz com a família dela. Ela odeia a desgraça que o diabo lança no mundo, mas ela ama Deus e ela confia na promessa de Deus. Isso é a inimizade entre a mulher e a serpente. Ele poderia ter usado o homem aí, né? Poderia ter aproveitado a representatividade do homem para falar, ó, a partir de agora eu vou pôr inimizade entre o homem, a humanidade, o homem, né? E a serpente. Não, mas ele quer usar a mulher. Ele quer restaurar a dignidade da mulher. Ela é amiga de Deus e inimiga do diabo. Ela é restaurada como mãe, no seu papel de mãe. Tem um texto lá em Timóteo que ele fala assim, que a mulher será salva por meio do seu papel de mãe. Ou seja, a dignidade dela, né, a imagem dela. Mas e as mulheres que não podem ser mães? Gente, toda mulher é mãe. Ela pode nunca ter tido um filho, toda mulher é mãe. Ela nasce com a essência de mãe no coração dela. Toda mulher na igreja é mãe da igreja.
As nossas mães estão lá agora, né? Cuidando de um almoço que vai ter aqui com tanto carinho, né? E é gostoso conversar com elas sobre o quanto elas gostam de fazer isso, o quanto elas acham que é importante, o quanto elas acham que faz falta para a igreja. Toda mulher na igreja é mãe, assim como todo homem na igreja é pai. Entende, né? Cada criança tem seu pai e sua mãe. Não estou falando aqui, não é comunismo isso aqui, tá, gente? Mas você tem um papel de pai e mãe no povo de Deus, né? Paulo fala para Timóteo assim, olha, quando você conversar, quando você aconselhar um homem mais velho, você não vai aconselhar ele de qualquer jeito, como se fosse um amiguinho teu. Já viu? Mãe falando, eu não sou teus amiguinhos não, viu? Você fala comigo desse jeito não. Então, Timóteo, quando você como pastor aconselhar os homens da igreja dos senhores, se dirige a eles como a pais. Quando você estiver aconselhando as senhoras da igreja, se dirige a elas como a mães. As moças como a irmãs, com todo o respeito, ele ainda acrescenta. E aos rapazes, né, como a irmãos. Nós somos uma grande família, profundamente enraizada na fé. Isso é o nosso papel de homens e mulheres sendo restaurados por Deus. A gente tem outros textos, eu vou adiantar aqui por questão de mordomia do tempo, né? Mas esses textos, eles falam para a gente sobre o papel do homem e o papel da mulher na igreja, ressaltando que a liderança é masculina, ressaltando o papel de auxiliadora feminina, né? Sociedade Auxiliadora Feminina, SAF. E tudo isso está aqui. Esse texto de Timóteo é esse texto que eu falei para vocês, que a mulher é restaurada no seu papel de mãe. Então, gente, essa é a conclusão do nosso estudo. A nossa sexualidade, ela revela a profundidade do nosso ser. Fala sobre a maneira como somos imagem e semelhança de Deus. Cristo é a resposta para as nossas crises de identidade, porque só Ele pode restaurar o homem e a mulher. O que esses meninos nessas escolas, esses adolescentes estão precisando, não é de princípios de tradicionalidade, não é de conservadorismo, eles estão precisando de Jesus. O que as moças estão precisando, as mulheres, não é de movimento conservador brasileiro, não. Isso não resolve problema de coração. O conservadorismo não tem poder de tocar o seu coração nos cantos mais profundos da sua alma. Deus tem. Deus tem. Corre para Jesus. E quando apresentar uma solução para as pessoas, fala, corre para Jesus também. Porque eu encontrei nele a resposta para a minha identidade sexual. A gente conclui aqui, gente, eu quero só fazer um acréscimo, falando especificamente sobre homossexualidade. Nós precisamos amar os homossexuais, certo? Porque Deus nos chama para amar os pecadores. A igreja tem o desafio de amar essas pessoas, apresentar para elas o evangelho, restaurar essas pessoas por meio do evangelho, tá? Mas é preciso tomar um cuidado ao compreender essa questão da homossexualidade. Pensa o seguinte, você está passando na rua, e aí você vê uma pessoa falando assim, eu não suporto o político corrupto, essa raça de cobra, meu Deus do céu, e rouba dinheiro do hospital e tal, né? Você estranharia isso? Não, normal, né? Normal, você falar assim e tal, normal. Agora imagina você está passando pela frente num lugar na rua, você fala o cara falando assim, não suporto gay, aí então vou chamar a polícia para esse cara. É preciso você saber... não fica falando por aí que você não suporta gay não, tá? Mas é importante você saber que existe uma corrupção no coração do ser humano com relação à homossexualidade. Isso pode entrar na igreja. Então, quando a gente fala assim que é importante amar o homossexual, é no mesmo nível que a gente fala é importante amar um político corrupto. Porque homossexualidade é falha de caráter. O homossexual, ele não é uma vítima do que acontece com ele. O homossexual é um mau caráter, que precisa desesperadamente da graça e da misericórdia de Jesus. E nós não podemos nos acovardar por causa da pregação do mundo e deixar de fazer a nossa pregação. Gente, existe político corrupto que é gente boa? Olha, ele... trata bem os filhos, poxa, que paizão, rapaz, nossa,
cuida bem da mulher, dá presente para os netos. Um vizinho bom. Nossa, um vizinho bom, rapaz. Gente boa mesmo. Certo, desvia dinheiro do hospital público? Desvia, é verdade. Mas, nossa, que gente boa. Isso existe, gente? Não existe. Poxa, me trata tão bem, a gente tem um relacionamento tão bom, né? Ele afundou o país? Afundou, mas paciência, é assim mesmo, né? Rouba, mas faz. Então, não. Existe político corrupto bom caráter? Não. Todo político corrupto é um mau caráter. Todo homossexual é um mau caráter. Porque a Bíblia nos ensina que homossexualidade é pecado. O homossexual não é uma vítima que precisa de um remédio. Ele precisa de arrependimento. E ele vai encontrar salvação e restauração no nome de Jesus. Essa coisa, o cara vai passar o resto da vida sendo homossexual. Ele se converteu, mas vai passar... Você não confia no poder de Deus para curar o pecado, para libertar a pessoa da escravidão do pecado? Eu acredito. E quando eu prego para um homossexual, eu falo para ele, você vai ser perdoado por Jesus e liberto no nome de Jesus, igual eu prego para um político corrupto. E a palavra de Deus vai ensinar profundamente o que está errado no coração dele e vai corrigir para a glória de Deus. Essa é a nossa pregação. E o dia que prenderem a gente por conta disso, a gente vai pregar na cadeia. Para os homossexuais que estiverem lá. Amém, irmãos? Cristo é a resposta para nossas falhas de identidade.